pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre uma raça super especial aí, que é o cachorro da Anitta. Pra quem não conhece, a Anitta tem um cachorro super peludão. Quem acompanha ela posta vídeo nos stories, ela já levou esse cão até pro show dela. Vocês sabem de que raça que eu tô falando? É o Cavalier King Charles Spaniel. Um nome super chique, não é mesmo? Ou, como ele é conhecido popularmente, por Cavalier, né? Esse nome, inclusive, o nome do cachorro é, inclusive, maior do que o meu nome mesmo, tá? Um nome super extenso aí, né? Então, hoje, a gente vai conversar sobre essa raça. Então, a gente vai falar desde as características dessa raça, comportamento, principais cuidados de saúde que a gente tem que ter com eles e também os principais problemas, assim, principais doenças que esses cães têm. Que eles têm aí uma certa tendênciazinha a ter alguns problemas hereditários, que a gente vai conversar mais pro finalzinho, mas eu vou explicar tudo pra vocês hoje sobre essa raça. Perfeito? Então, vamos lá comigo! Então vamos começar falando aí um pouquinho sobre as características dessa raça. Eles são cães de porte pequeno, tá? São cães aí com os olhos grandes, escuros, arredondados, né? As orelhas compridas, o pelo, tem bastante franja, né? Aqui nessa região. O pelo, ele é sedoso, é brilhante, né? Aquela coisa bonita, né? Geralmente não é cacheado, mas pra raça até que se aceita uma certa ondulação, tá? Mas não costuma ser teoricamente é um pelo mais liso. Eles costumam aí ter um tamanho entre 32 e 33 centímetros. Isso a gente fala de cernelha, né? Que é a altura mais ou menos do ombro para baixo, né? Então esse daí é mais ou menos o tamanho desses cães. Eles costumam pesar em torno de 5,5 kg a 8 kg. E a expectativa de vida deles gera aí em torno de 12 a 15 anos, tá? A expectativa de vida, assim, é uma média. Então pode variar tanto para mais quanto para menos, né? Que nem humano, a gente fala que para pessoas, né? A expectativa de vida é 70 anos, mas aí tem gente que vive muito menos e tem gente que vive muito mais. Mas é mais ou menos aí uma média. Como são cães pequenos, ele tem uma expectativa de média aí relativamente alta. Com relação às cores, a gente tem aí algumas colorações. A gente tem o preto e o castanho, que é uma coloração, né, que é a mistura dos dois. A gente tem o rubi, que é um vermelho intenso. A gente tem o Blenheim, que inclusive é a coloração do cão da Anitta. Que é esse daqui, vamos colocar uma figura aqui para vocês verem. Que ele tem essa marca, é um castanho vivo, junto com um branco pérola, tá? Então é essa coloração aí que vocês estão vendo. Essa daí é uma das colorações que a gente vê, é a mais comum, né? Aqui que a gente vê com mais frequência essa coloração. A gente tem também o tricolor, que é o branco com preto e com as marcações em castanhos também. Castanho em cima do olho, da face, na face interna das orelhas. Então a gente tem essa coloração também. E assim, eles são conhecidos tanto por sua beleza, né, mas pelo seu comportamento. Então são cães que eles são muito carinhosos, muito gentis, muito gracioso, né? Então são cães que antigamente eles eram companheiros da realeza, né? Então eram cães muito afetuosos, muito gentis. Então eles meio que foram selecionados para isso, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre a raça também, mas assim, são cães super fofos, gente, assim, um amor realmente. Fisicamente ele tem essa expressão super dócil, né? Um cachorrinho, parece que eles estão pedindo carinho sempre, né? Com aquela carinha, aqueles olhinhos, né? Então são cães muito gentis, muito expressivos, né? Então aí a gente vê, aí a gente se apaixona realmente por essa raça. Então quem tem um Cavalier é apaixonado por essa raça, tá? E quem não tem também morre de vontade de ter, né? Porque realmente eles são muito dóceis, a gente vê essa carinha, tanto comportamento deles, né? Quanto a questão de física, de parecer um ursinho de pelúcia que querer agarrar e ficar lá, agarradinho. Então vamos lá agora para a parte de história deles. Então senta lá que lá vem história.
É um tanto quanto comprida aí a história, mas eu vou resumir rapidamente aí pra vocês. Então, com relação à história dessa raça, o Cavalier ele é reconhecido aí como um descendente dos Toys Spaniels. Os Toys Spaniels, eles foram vistos em muitas pinturas do século XVI, XVII e XVIII. Então a gente tem algumas pinturas, algumas obras com relação a esses cães nessa época. Durante a época Tudor, os Toys Spaniels, eles eram bem conhecidos aí, eram considerados animais de estimação das senhoras, né? Das senhoras da alta sociedade. Mas foi no período Stuart que eles foram aí nomeados como King Charles Spaniel. Então, o título real de King Charles Spaniel. Isso porque a história conta, né, que Charles I, o rei, né, Charles I e Charles II, eles foram reis que, assim, não dispensavam a presença desses cães de companhia. Eles adoravam tantos cães que eles escreveram um decreto falando que essa raça poderia estar presente em qualquer lugar público, incluindo a casa do parlamento, onde, na época, era um local que não era permitido aí, teoricamente, os cães. Mas por todo esse amor, essa questão de realmente companheirismo, eles escreveram um decreto para permitir a entrada desses cães em qualquer lugar público, inclusive a casa do parlamento. Conforme o tempo foi passando, essa raça perdeu uma certa popularidade, principalmente quando a corte holandesa chegou. E aí essa raça ficou meio que um pouquinho de escanteio e outras raças aí ganharam um pouquinho mais de popularidade, como o Pug, por exemplo. Uma exceção foi a cor castanho e branco, que ainda continuou a ser os animais de companhia lá no Palácio de Blenheim, por isso o nome da coloração, né? Por vários duques de Marlborough. Um minuto. Duques de Marlborough, se eu não me engano. Antigamente não havia assim exposições de cães, né? Então não tinha uma seleção ali, uma característica que a gente falava que hoje em dia a gente tem, né? Que a gente fala, não, isso não é aceito no padrão da raça, né? Então antigamente não se tinha isso, né? E devido às condições da época, devido aos vários cruzamentos e eles meio que terem saído um pouco de moda, eles perderam algumas características que eles tinham lá no começo, né? Lá nas pinturas, né, que eu falei lá no comecinho, por onde eles eram conhecidos, século XVI, XVII, XVIII. Então, com o cruzamento de várias raças e mudando um pouquinho o padrão, porque aí o focinho era um pouquinho mais longo, aí tava mais na moda o focinho mais curto, aí foram cruzando com outros animais para obter o focinho mais curto. Então perdeu um pouquinho lá as características dos Toys Spaniel. Mas em determinado período, um americano chamado Roswell, ele foi e gerou como se fosse um campeonato, não um campeonato, mas um desafio para aqueles que conseguissem selecionar os cães para serem mais parecidos com os Toys Spaniels daquela época. E aí começou meio que uma competição e a pessoa que conseguisse, né, o criador que conseguisse as características mais semelhantes aí ia ganhar um prêmio. Então foi aí que em 1928 a senhorita Walker, ela ganhou esse prêmio, que ela realmente selecionou os cães e conseguiu trazer um pouco daquelas características antigas dos Toy Spaniels. E foi aí que ele foi reconhecido como uma raça. E aí, né, nesse período que incluiu o nome do Cavalier, que até então era só King Charles Spaniel. Aí juntou ali o Cavalier King Charles Spaniel, que aí ficou esse nome aí, um nome composto, né? Realmente de um cão da realeza, né? E aí ficaram esse nome. Foi então que em 1955 realmente foi que ele foi reconhecido como uma raça.
e aí desde então ganhou uma certa popularidade. E quais são os cuidados que essa raça exige? Então, se você tem um cavalheiro ou pensa em ter, aí vocês têm que saber que exigem alguns cuidados, tá? Questão de alimentação, a gente tem que dar uma alimentação realmente de boa qualidade, específica para a idade, filhote, jovem, adulto e sênior, tá? O que a gente tem que tomar muito cuidado aí é com as guloseimas, tá? Porque é uma raça de porte pequeno, então ela não necessita de muita caloria, tá? Então a gente tem que fazer uma dieta balanceada, porque eles têm uma propensão aí a engordar. O que vai favorecer aí o ganho de peso é tanto uma dieta desbalanceada, então tá ingerindo mais caloria do que ele necessita, e o fato aí de não realizar atividades físicas, tá? Meio que parecido com a gente, né? Vamos falar a verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa raça pra ela não ganhar peso, tá? Porque senão a gente vai ter a predisposição aí de algumas doenças com o animal obeso. Os cavalheiros, eles podem ter toda essa coisa de realeza, tudo, né? De serem muito pomposos, até mesmo no seu jeito de andar, né? Aquela coisa muito realeza, muito rico, né? Então, todo pomposo, mas eles descem do salto aí, digamos assim, para brincadeiras. Então eles são cães muito ativos, realmente muito simpáticos, digamos assim, né? Eles se dão muito bem com outros cães e com crianças também, tá? Então são cães que realmente assim, você pode ter em casa, pode ter com a família, são cães muito carinhosos, tá? Com relação à questão de comportamento, de atividade, ele geralmente a gente precisa ter uma atividade moderada com eles, tá? Mas ele meio que se adapta à atividade do dono. Então, se o dono, um comportamento assim, eu digo com relação à questão do comportamento, né? Então, se o dono é aquele dono que fica só no sofá, ele vai ser um cachorro que provavelmente vai ser um cão que vai ficar ali só o dia inteiro jogado, caído no sofá, né? Como se não houvesse amanhã. Mas, por outro lado, se é um dono ativo que faz atividade com eles vão ser cães aí bem ativos. Eles são cães que se dão bem com alguns esportes também, né? Então, são cães aí realmente com atividade. Se você estimular eles são cães que vão aí ter bastante atividade aí para fazer bastante energia, tá? Então, é interessante você, como cavalheiro, passear pelo menos 1-2 vezes por dia, tanto para questão de exercício físico quanto para distração, né? Para questão da mente. Assim como a gente, se ficar ali preso só em algum lugar, ele pode ter alguns comportamentos aí indesejáveis, né? Então é interessante sim estar fazendo algum tipo de atividade ou mesmo brincadeira em casa. Se você tem um quintal grande, é interessante estar dando uma volta, estimular ele realmente a brincar, ou dog walker, enfim, é interessante aí estar colocando ele e pelo menos fazendo uma atividade por dia, né? Eles não são cães que exigem aí caminhadas longas de 1 hora, tudo, podem ser caminhadas curtas, mas é interessante aí tá dando, digamos aí, uma distraída com eles, então tá saindo tanto pra questão de atividade física quanto a parte mental. Com relação à pelagem, eles têm toda aquela pelagem, né, sedosa, brilhosa, né, propaganda Pantene, né, então eles têm toda aquela pelagem bonita, mas não é uma pelagem que exige, assim, muito cuidado, como outras raças, tá, então escovação é importante fazer, né? Esses cães que têm pelos longos, é interessante fazer, até para questão de evitar aquele emaranhado, né? Porque se você deixar aquele pelo daquele jeito, vai ficar todo emaranhado, né? Que nem a gente, se não penteia o cabelo, minha filha, não dá, né? Então, assim, são cães que precisam aí de escovação, né? Então, a escovação é importante estar fazendo, e até também por questão de estar fazendo escovação é uma coisa que pode aumentar o vínculo seu com o seu cachorro, né? E que eles costumam gostar, que é como se fosse ali uma massagem praticamente, né?
Então eles costumam gostar dessa escovação, principalmente aí, se você tem, o indicado é você acostumar desde filhotinho, né? Então a escovação ela tem que ali ser feita com uma certa regularidade. Então você tá escovando seu cão, é legal para criar esse vínculo também. O banho, ele não precisa ser com tanta frequência não. Na verdade, o banho seria mais para questão de manter eles limpos. Então, quando realmente sujar, realmente dar os banhos. Não tem necessidade de dar banho toda semana, cada 15 dias, pode estar espaçando mais isso daí, tá? Uma vez por mês, tá? Ou até mais, na verdade. É que depende, se é um cão que dorme com você, na sua cama, tudo, às vezes, aí nesses casos, dá um banho com mais frequência, mais para limpeza. Mas teoricamente não é uma raça que precisa ir de banho semanal, não, tá? O que acontece? Acaba até dando uma ressecada com banho com muita frequência. Então aí banhos mais esporádicos é suficiente, tá? Realmente só para limpeza. Como eles têm aquela orelhinha mais caída, tá? É uma raça que tem uma certa predisposição a ter um problema que chama otite, que é uma infecção do ouvido. Então, se você dá o banho em casa, por exemplo, se você dá o banho em casa, é interessante estar aí quando você vai dar o banho, realmente protegendo o ouvidinho, tá? Colocando algodão lá dentro para não deixar cair água lá dentro. E também dando uma olhada para ver se não tá com excesso de secreção, com excesso de cera ali, tá? Porque é uma raça que tem uma certa predisposição a ter otite, tá? Por causa daquela orelhinha caída. Essa raça, ela é uma raça que tem predisposição aí a algumas doenças. Como eu falei lá atrás, ela tem predisposição a algumas doenças hereditárias também. Mas a gente vai fazer um abordado geral, falando das principais aí alterações e algumas alterações não só específicas, né? Mas que essa raça é uma das principais acometidas por esse problema, tá? Problemas de saúde. Então, primeiro de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre um problema cardíaco, né, um problema no coração que acontece dessa raça, que é a degeneração da válvula. É um problema que acontece a degeneração, então geralmente acontece em animais mais velhos, e principalmente do lado esquerdo do coração. Então costuma acometer uma válvula que a gente chama de mitral, tá? Então é um problema no coração, ali na válvula, que na maioria dos casos acontece principalmente do lado esquerdo. O que é isso? O que é a válvula, né? A válvula, na verdade, é como se fosse uma porta que abre e que fecha lá dentro do coração. Então a gente tem o coração e o coração ele é responsável pelo quê, né? Ele vai bombear todo o sangue, ele é como se fosse uma máquina gigante bombeando sangue para todo o corpo, né? Então essa é a função do coração, tá? O problema que acontece nessa doença é o seguinte, é como se, já que a gente está falando da Anitta, vamos usar a Anitta como exemplo. Vamos imaginar que a gente tem uma sala, a gente tem várias salas, aí a gente tem um salão ali, e desse salão tá vindo uma porta, tem uma porta de entrada para esse salão, e nesse salão a Anitta, vamos supor que ela tá dando autógrafos, e quem entra por esse salão, quem vai entrar por esse salão, entra por essa porta, passa por esse, pega o autógrafo lá da Anitta e sai pela outra porta, que tem uma porta mais pra frente, uma outra porta de saída. Então vamos supor dessa forma. O que acontece? Vamos supor que para entrar tem que entrar por essa porta, por essa primeira porta. Essa porta é como se fosse a válvula do coração, tá? Essa portinha que abre e fecha, é como se fosse a válvula. Então essa porta abre, as pessoas entram, mas assim, é muita gente, então vai entrar uma pancada de gente ali, né? Então entrou um monte de gente aí nesse salão, que é nessa sala, né, que a Anitta tá lá dando os autógrafos. Aí o segurança encheu essa sala tem uma certa capacidade de lotação, né? Então encheu essa sala, o segurança vai lá e fecha essa porta. E a porta vai ficar fechadinha, ninguém vai entrar, ninguém vai sair, tá? Por essa porta aqui, que é a porta, vamos colocar a porta número 1 ali. Então ninguém vai sair por essa porta número 1.
Ninguém vai entrar, ninguém vai sair, ok? E vai estar ali com a capacidade máxima. Aí, para sair, o pessoal vai saindo pela porta número 2, né? Então vamos lá, daí o segurança ali da porta número 2 ali tá dando os autógrafos, aí o pessoal vai saindo ali pela porta número 2. Quando a pessoa tá saindo, você sempre tem aquelas pessoas que vão, tem aqueles funcionários dela, aqueles funcionários que vão, com gentileza, pedir pra pessoa, você vai se direcionar por aqui, você vai indo por aqui e sai ali por aquela porta, tá bom? Então eles vão ali trabalhando, afunilando ali o caminho para as pessoas seguirem aquela direção para a porta número 2 e sair, tá? As pessoas estão saindo, o segurança vai, acabou de sair aquela leva, digamos assim, né? Aquela leva de pessoas que já pediu o autógrafo, encheu a sala, tem umas 300 pessoas dentro da sala, já deu autógrafo para todo mundo, aí vai saindo, só que aí ninguém sai, todo mundo vai sair junto, vamos supor. Aí o segurança abre a porta e aí tem os funcionários dela que vão direcionando as pessoas para aquela porta lá. Saiu todo mundo. Aí saiu todo mundo, vai vir uma outra leva de pessoas ali para pedir autógrafo. Daí o segurança vai fechar a porta número 2, o segurança daquele lugar vai fechar a porta número 2, aí o segurança que tá lá na porta número 1 vai abrir a porta número 1, vai entrar uma nova leva de pessoas para pedir o autógrafo. Então assim, a gente tem um fluxo ali seguindo, né? Então o fluxo é esse, né? No coração, o que acontece? Esse seria o fluxo normal para estar acontecendo, né? Então, do coração, o sangue, vamos supor que essa sala é como se fosse uma câmerazinha do coração, né? Uma parte ali do coração. Então, o fluxo o coração ele é dividido em quatro salas, digamos assim. A gente tem as salas do lado direito e as salas do lado esquerdo, né? Então, o fluxo de sangue ele é para estar seguindo esse caminho, né? Então, tá vindo, tá chegando, tá saindo sangue por ali. O que acontece? Quando a gente tem um problema nessa válvula, a válvula seria o quê? A porta. Então, é para estar entrando gente, abre a porta, entrou todo mundo, fecha a porta. O que acontece? Quando vai fechar a porta, quando tem essa degeneração da válvula, que é o problema na porta, o que acontece? Essa porta ela não fecha direito. Aí ela fica meio entreaberta. Aí vira uma zona. Por quê? Porque aí quem tá lá do lado de fora vai querer entrar todo mundo. Só que tem uma certa capacidade, né, de gente pra entrar. Mas vai querer ficar entrando neguinho lá junto, né? Então essa porta lá, a segurança, vamos supor que mudou o plantão, o segurança não tá conseguindo, tá emperrando essa porta. O processo de degeneração seria um problema mais ou menos nessa porta, né? E naquele segurança que tá mexendo naquela porta. Que era pra tá fechando bonitinho, mas não. Ela tá meio entreaberta. E aí nisso entra mais gente. No caso do coração, entra mais sangue vai estar entrando sangue, né? E o que acontece? Do mesmo jeito que, como aquela porta tá aberta, tá entrando gente, quem pegou o autógrafo vai querer sair por aquela porta ali também. Aí vai começar a ter o que a gente fala, né? Pessoas vão começar a sair por aquela porta que na verdade era só pra estar entrando, né? Aí vai começar a sair gente por aquela porta. O que acontece no coração? Começa a voltar sangue pro lado errado, tá? Então começa a voltar sangue por aquela porta que é só uma porta de entrada. Tem gente saindo por essa porta. Por quê? Porque tá entrando mais sangue também do que deveria, a capacidade ali já tá saturado, né? Então não tem como entrar se não sair, né? Então se essa porta fica entreaberta, que era pra estar fechadinha, vai começar a ter volta de sangue por aquele caminho, tá? E aí que acontece alguns problemas. O coração ele tem que contrair mais, trabalhar mais pra o quê? Pra depois, quando abrir a porta da saída, ele tem que contrair mais, ele tem que forçar mais a musculatura para expulsar esse sangue ali que tá ali no coração. Então, nós vamos ter alguns problemas porque essa porta não tá funcionando direito. A gente vai ter refluxo, então vai ter volta de sangue pelo caminho errado, o coração trabalhando mais para digamos, mandar embora esse sangue, né, pelo caminho certo, pelo fluxo certo, né? Então a gente vai ter alguns problemas.
Então, essa é só uma comparação mais ou menos para vocês entenderem aonde que está acontecendo o problema nessa doença do coração, que é uma doença degenerativa da válvula. Então, esse é o problema. A porta não abre e não fecha direito, tá? Ela tá meio que emperrada ali, e sempre que é pra tá fechando, ela fica meio entreaberta ali, e aí a gente vai ter todo o problema ali do coração. E os principais sinais clínicos que o animal vai ter com esse problema do coração pode ser tosse, cansaço fácil, pode começar também, por ter essa volta para o caminho errado, pode começar a acumular líquido em locais que não eram para ter. Então pode começar a formar líquido, água no pulmão, né, que o pessoal costuma chamar como água no pulmão, que é problema de edema, né? Pode começar a acumular líquido na região do abdômen, que é uma ascite, né? O animal pode começar a ter desmaios também, intolerância, antes disso mesmo, né? Intolerância ao exercício. Então, cães que às vezes vão passear e não consegue nem dar um passinho, já tá ali super ofegante, né? Ou mesmo, às vezes, quando estão quietos, ficam com uma certa dificuldade respiratória, né? Então, isso é um quadro que pode agravar. Às vezes, inicial, quando essa porta não tá abrindo e nem fechando direito, mas pouca coisinha, às vezes ele nem vai ter sintoma, a gente nem vai perceber. Então, por isso que é importante fazer o check-up. Por quê? Porque se a gente faz o check-up, por exemplo, leva ele no veterinário, o veterinário consegue auscultar quando tem esse problema na porta, o que o veterinário consegue ver. Às vezes ele consegue auscultar, quando bota lá o estetoscópio lá no coraçãozinho dele, consegue auscultar um sopro, tá? E às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico. Quanto mais cedo o diagnóstico dessa doença, melhor. Por quê? Porque a gente consegue começar a tratar essa doença de forma mais precoce, mais cedo, e aí o prognóstico melhora. Não que a medicação vá resolver o problema, mas a medicação, o que ela faz? Ela ajuda a evitar com que a doença progrida, com que a doença evolua, né? Então vai tornar aquele um processo mais lento, né? Então isso aumenta a expectativa de vida do cachorro também, tá? Então por isso que é interessante aí tá fazendo check-ups, se realmente tem alguma alteração no coração, como que geralmente vê esse probleminha na válvula, né? Faz um ecocardiograma. O que é isso? É como se fosse um ultrassom do coração, tá? Então, com esse exame, com acompanhamento com o veterinário, o prognóstico melhora, né? O que é o prognóstico? Ali a evolução do quadro, né? Como que aquilo se comporta, né? A gente tem um prognóstico um pouquinho melhor, tá bom? Então, essa é uma das doenças que pode acometer o Cavalier, que é um tanto quanto comum. Principalmente em animais um pouco mais velhos, mas às vezes a partir até dos 5 anos pode começar. Então, fica de olho. Uma outra doença que a gente vai conversar é a seringomielia. O que é isso? Meu Deus, parece um palavrão, né? A seringomielia, o que é? É uma doença que, quando a gente pensa nessa doença, uma das primeiras raças que vem na cabeça é o Cavalier, tá? Não que essa doença seja super comum, mas é uma das principais raças acometidas é o Cavalier, tá? E o que acontece? O que é essa doença, né? Essa doença, ela é um problema aqui na região, principalmente aqui da cervical, da região do pescoço. O problema acontece ali na região da medula espinhal. E o que o animal apresenta? Ele pode apresentar dor, principalmente dor nessa região aqui então do pescoço, tá? Um outro sinal que o animal pode apresentar é o fato de ficar coçando. Parece que ele tá coçando. Parece que ele tá coçando aqui a região do pescoço. Mas na verdade às vezes ele nem encosta a patinha no pescoço. Às vezes ele só fica ali, jogando a patinha ali no pescoço, na região do pescoço. E às vezes os donos acham que isso é coceira. Que às vezes ele tá coçando o pescoço, que ele tá coçando o ouvidinho.
mas não, na verdade é um problema que está acontecendo ali na região da cervical e isso gera um incômodo. E aí ele fica com essa patinha que parece que tá coçando, mas na verdade não é coceira não, tá? Pode ser, e é uma das raças aí, principais raças acometidas. Então, fica de olho, se você tem um Cavalier, se ele tá apresentando isso, é interessante levar no veterinário, tá? Outros sinais que ele pode apresentar também, questão de dor, então às vezes a movimentação, movimentar o pescoço, ele pode sentir dor também. Quando pega, né, quando vai fazer carinho às vezes ali, porque a gente costuma fazer carinho aqui na cabecinha, mas às vezes desce aqui pra baixo também, ele sentir dor também, sentir um certo incômodo. Então uma coisa aí que tem que ficar de olho, que é uma das raças mais acometidas, essa síndrome, tem um outro nome também que chama, é a mesma doença, né, mas no humano existe uma doença semelhante que chama síndrome de Chiari. Aí no cachorro a gente chama de como? Síndrome de Chiari-like, tá? Porque like significa semelhante. Então é uma doença semelhante à síndrome de Chiari que acontece nos humanos, tá? Ou também o nome que é teoricamente aí mais comum é seringomielia, tá? Então essa é uma doença aí que acomete principalmente os cavalheiros, então ficar esperto, se tá coçando, se dá com dor na região da cervical, já procura um atendimento veterinário. Existe um problema aí também que chama síndrome de caçar moscas. O que é isso, né? Isso traduzindo aí por português, né? É um comportamento obsessivo compulsivo. O que é isso? Parece que o cachorro fica mordendo o ar. Parece que ele tá caçando mosca. Daí ele fica mordendo, mas ele tá mordendo, na realidade tá mordendo o ar, tá? Essa é uma síndrome obsessiva compulsiva, né, de questão de comportamento, geralmente relacionada à questão de comportamento, mas é importante diferenciar por questão de convulsão também, tá, porque quando a gente fala de convulsão, a gente não tem só aquela convulsão que o animal cai e se debate, né, tem algumas convulsões que ficam mexendo só a cabeça, né, que é mais focal, que é mais localizada, né, então, se seu animal por acaso tem isso, ou de ficar mexendo na cabeça, é interessante aí ver esse diferencial, né? Mas ele pode ter essa síndrome de caçar moscas imaginárias, né? Parece que ele tá caçando ali coisas imaginárias, e não tem nada ali, não existe mosca nem nada do tipo ali. Um outro problema que o Cavalier também tem uma certa predisposição é as convulsões clássicas, tá? Convulsão que cai no chão, realmente se debate, às vezes baba, pode urinar, pode defecar durante essas convulsões. Existem N causas para convulsão, né? Desde problema metabólico, problema no fígado, problema de hipoglicemia, de um açúcar no sangue baixo, que pode causar convulsão também. Existem, assim, diversos mesmo causas, fatores, né? Então, sempre que o animal tem convulsão, é importante, primeiro de tudo, né? Se ter convulsão, corre pro veterinário, né? Não vai ter o que você fazer em casa, e a chance dele convulsionar novamente é muito grande. Mas o mais importante aí é tentar controlar quando o animal começa com convulsões, e às vezes pode ser uma seguida da outra, controlar. Então, geralmente, assim, se leva no veterinário, tá convulsionando, o indicado geralmente aí realmente internação, né, para tá acompanhando a evolução do quadro. Mas estabilizar, né, é o principal, né, então controlar essas convulsões, mas ao mesmo tempo tem que estar fazendo aí uma investigação para saber o porquê que o animal está convulsionando. Como eu falei, pode ter várias causas metabólicas, pode ser desde um problema neurológico mesmo, né, na cabeça, tumores, processos de inflamação, ou até mesmo doenças infecciosas que podem causar convulsão. Então, assim, tem muitas causas, precisa aí estar fazendo, quase revirando ele para, aos poucos, assim, não vai pedir todos os exames do mundo, mas aos poucos vai investigando melhor o que está acontecendo, né? E aí, aos poucos, às vezes precisa fazer exame de imagem avançado também, ressonância ou tomografia, enfim.
Então, assim, realmente precisa estar investigando para ver o que está acontecendo. O problema pode não necessariamente estar na cabeça, mas pode estar em outros locais, por isso que é importante a investigação. Existe uma outra alteração que essa raça tem uma predisposição também. Então eles foram meio premiados aí com tendências a algumas alterações. Então existe um outro problema aí que é meio que específico dessa raça, que chama síndrome da hipertonicidade muscular. O que é isso, meu Deus? Mais uma pra conta do Cavalier, né? É uma alteração que acontece aí nas patas traseiras, tá? E o que é isso, né? Isso acontece geralmente, é como se fosse uma fraqueza, como se a parte de traseira mesmo estivesse falhando, principalmente depois do exercício, ou uma situação de estresse, ou uma coisa que ele ficou muito agitado, muito excitado, você chegou em casa, enfim, alguma coisa que ele movimentou muito, e aí pode acontecer isso, tá? E o cão não perde a consciência, ele fica rígido com a musculatura das patas de trás, quando nessas situações que eu falei. Geralmente está associado a essas situações, né? Então, esse pode ser um dos sinais, dos sintomas, né, que o animal pode apresentar. Mas isso não chega a alterar a expectativa de vida do cão, não chega a mudar tanto com relação ao tempo de vida que ele tem, nem nada do tipo, tá? Mas existem até testes genéticos para estar fazendo o diagnóstico com relação a essa doença. Existe um outro problema aí dessa raça, que é o Charcot and Dry Eye Syndrome, ou traduzindo aí ficaria síndrome do olho seco e do pelo encaracolado, né? É uma síndrome exclusiva dessa raça também. Ela é caracterizada pela presença de pelos encaracolados. Lembra que eu falei? O pelo deles costuma ser um pelo liso, aceita-se uma certa ondulação. Mas o pelo, ele nasce encaracolado, geralmente mais curto, né? Presente desde o nascimento do cão. E ele também apresenta algumas alterações cutâneas, né, da pele. Então, desde descamação, uma certa inflamação e seborreia também. Então, isso daí ele já nasce com essa alteração, desde novinho ele apresenta essa alteração. E a questão do olho seco também. Pode acontecer também o envolvimento, às vezes, da gengiva, da mucosa da boca, então também ficar seca. Mas geralmente aí é o pelo encaracolado e o olho seco, né? Existe uma tendência para outros problemas também, alguns problemas oftalmológicos aí em específico. Por exemplo, catarata, mas geralmente em animal mais velhos, que a lente do olho começa a ficar esbranquiçada. Em alguns casos são indicados cirurgias, né? Em outros, às vezes, não é tão recomendado. Aí depende do caso, mas nesses casos de catarata, às vezes o animal pode até apresentar, com a evolução, apresentar perda da visão, né? Geralmente aí tem uma tendência a acontecer em animais mais velhos. Então o Cavalier é uma raça que tem tendência a alguns problemas oftalmológicos, né? Oculares aí. Displasia de retina também pode ser um deles. Da parte de locomoção, eles têm tendência a algumas alterações, como displasia coxofemoral, que é um processo de degeneração, geralmente está relacionado à parte hereditária, mas é um processo de degeneração que vai acontecendo na região do quadril. E o animal pode começar a apresentar dificuldade de locomoção com as patas traseiras, tá? Eles têm também uma tendência a um problema no joelho, que chama luxação de patela. E aí o que eles podem apresentar? Ficar mancando da pata traseira. Por quê? Por causa desse probleminha no joelho, a rótula, que é a patela, ela fica saindo do lugar e pode causar a claudicação. O animal pode mancar, né? Então ele pode ficar mancando, só que às vezes não de forma constante. Às vezes ele pode ficar mancando meio intermitente. Manca, volta a andar normal, aí dá um tempinho, manca de novo. Então fica atento a isso, que às vezes o que acontece? Às vezes o pessoal acha que machucou e aí melhorou, voltou a andar normal. Só que é porque essa patela às vezes sai e volta pro lugar, tá? Então fica de olho com relação a isso. Também parte de locomoção. Então, para finalizar, vou falar agora de uma alteração
que na verdade não necessariamente é considerado uma doença, né? Que na verdade pode ser uma alteração que o Cavalier pode apresentar no exame de sangue, que é as plaquetas mais baixas. Como assim, né? O que acontece? A conformação, o tamanho, o peso da plaqueta, às vezes, do Cavalier, ele pode ele pode ser maior, tá? E o que acontece? Se realiza um exame de máquina, porque a gente tem um exame, que o exame é realizado na máquina e depois é conferido por um veterinário na lâmina mesmo, e existem exames que são realizados só na máquina, só naquela máquina que põe o sangue lá e aí ele dá o resultado. E o que pode acontecer? Quando o animal tem essa alteração que eu falei, a plaqueta dele é maior. E aí o que acontece? Quando passa na máquina, a máquina conta como que ela diferencia a plaqueta, que a plaqueta é a célula responsável por coagular o sangue, das outras células, né? Tanto as hemácias quanto os leucócitos, né? As hemácias são as células vermelhas do sangue e os leucócitos são aquelas células brancas, células de defesa, né? O que acontece? Para fazer a contagem no aparelho, eles só vai passar o sangue ali, né? E eles vão contar pelo tamanho, pela conformação, pelo tamanho, né? Digamos, pelo peso. E aí o que acontece? Se o Cavalier tem essa plaqueta maior, às vezes quando vai passar na contagem, a contagem acaba sendo maior, porque a plaqueta era para ser menorzinha e ela tá grande. Aí ela vai passar na contagem errada, como sendo um outro tipo de célula. E aí quando no exame, o que você vai ver? Vai ver a plaqueta baixa, tá? Aí pode ver a plaqueta baixa e às vezes a célula de defesa mais aumentada, porque aí meio que contou errado, entendeu? Passou ali no caminho errado, viu, botou um disfarce ali, a plaqueta botou um disfarce e passou no caminho errado. Por isso que nesses casos, com relação ao Cavalier, é interessante fazer um exame que passe tanto pela máquina, mas que seja conferido aí pelo veterinário na lâmina mesmo. Geralmente a maioria, quando é laboratório grande, é realizado dessa forma. Só mesmo, às vezes, alguns locais que dão só exame da máquina, pode acontecer esse problema, né? De dar uma quantidade menor de plaqueta, mas na realidade não. É porque passou pela máquina e a máquina contabilizou ali aquele valor diferente, porque a plaqueta, o problema seria que a plaqueta é muito grande, que seria a trombocitopenia, diminuição das plaquetas, assintomática, né? Então, na verdade, não causaria nenhum tipo de sintoma, mas ele teria essa características das plaquetas. Mas o que tem que tomar cuidado é não diferenciar quando realmente é uma doença que está causando a diminuição das plaquetas e quando realmente só a contabilização que deu diferente. Porque às vezes tem doenças, pode estar associado, não só a plaqueta diminuída por estar sendo normal, mas às vezes está muito baixa e tem um outro problema que está causando ainda mais queda das plaquetas, né? Ou, enfim, qualquer outra doença que cause diminuição da plaqueta, seja a doença do carrapato, qualquer outra doença que diminua as plaquetas, né? Tem que ficar atento só nessa questão, tá? Porque o Cavalier pode ter essa peculiaridade, tudo bem? Então, gente, hoje foi um bate-papo aí realmente sobre essa raça. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui. Então a gente vai conversar aí sobre de tudo um pouco, né? Desde as características da raça, as cores que elas podem ter, a história dessa raça aí da realeza, né? Essa raça chique com nome maior do que o meu. E também a gente conversou aí pelos principais problemas de saúde e alguns cuidados que a gente deve tomar com essa raça. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtiu? Clica aqui no joinha e não se esquece, se inscreva no canal para todo vídeo novo que chegar, você ficar sabendo, ficar por dentro, ok? Então, beijão e até a próxima!